Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 2 de maio de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Vamos envolver a nossa irmã Aramita, que irá fazer nossa prece de gratidão. Logo depois, o nosso irmão Augusto irá dar continuidade à nossa leitura e o nosso estudo da obra. Vamos orar? Amigo Jesus, graças te damos pela oportunidade do encontro, do estudo e do trabalho. Quantas lições essa obra nos dá, quantos caminhos, quantas diretrizes para que possamos nos melhorar, nos aprimorar e não sermos surpreendidos com o outro lado da vida. Então ajuda-nos a compreendermos, prestarmos atenção nessas lições, para que possamos nos melhorar e sermos, aonde quer que nós formos, exemplos da Tua luz, dos Teus ensinamentos, da Tua misericórdia que nos acompanha a todos. E ajuda-nos principalmente a não nos esquecermos e ficarmos contigo, que está conosco desde sempre, que assim seja. E aí, Augusto, vamos iniciar um novo capítulo, né? Hoje vamos começar o capítulo 8, Os Anjos, onde nós vamos ver os anjos segundo a igreja, refutação, e os anjos segundo o Espiritismo. Vamos começar pelo conceito dos anjos segundo a igreja, né? Vamos nós. Item 1. Todas as religiões têm tido anjos sobre vários nomes, isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. Por negar toda a existência espiritual fora da vida orgânica, o materialismo naturalmente classificou os anjos entre as ficções e alegorias. A crença nos anjos é parte essencial dos dogmas da Igreja. Eis como ela os define. Aí tem uma nota de Allan Kardec, de número 61. Deixa eu ver aqui a nota. Extraímos este resumo da pastoral de Monsenhor Gusset, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1864. Por ele podemos, pois, considerar os anjos, assim como os demônios, cujo resumo tiramos da mesma fonte e citamos no capítulo seguinte, como última expressão do dogma da Igreja sobre este ponto. Item 2. Abre aspas. Acreditamos firmemente, fecha aspas, diz um concílio geral e ecumênico, que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, a espiritual e a corpórea, a angélica e a mundana, tendo formado depois, como elo entre as duas, a natureza humana, composta de corpo e espírito. Fecha aspas. E aí tem uma nota 62, né? Isso. É a nota 62 de Allan Kardec, quando ele fala do Concílio de Latrão. O Concílio de Latrão refere-se a uma série de concílios ecumênicos, reuniões de bispos católicos, realizado na Basílica de São João de Latrão, em Roma, ao longo da história da Igreja Católica. A principal característica é que foram todos realizados no mesmo local, o Palácio de Latrão, e abordaram diversos temas importantes para a Igreja, como reforma da Igreja, condenação de heresias e definição de doutrinas. Tal é, segundo a lei, o plano divino na obra da criação, plano majestoso e completo, como convinha à eterna sabedoria. Assim concebido, ele oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os graus e condições. Na esfera mais elevada, aparecem a existência e a vida puramente espirituais. Na última ordem, a existência e a vida puramente materiais. E, nas esferas intermediárias,
uma união maravilhosa das duas substâncias, uma vida ao mesmo tempo comum ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Lembrando que tudo isso que nós estamos lendo sobre o conceito dos anjos segundo a igreja, tá? Preste bem atenção, tá bom? Continuamos. Nossa alma é de natureza simples e indivisível, porém limitada em suas faculdades. A ideia que temos da perfeição nos faz compreender que pode haver outros seres simples quanto ela e superiores por suas qualidades e privilégios. A alma é grande e nobre, mas está associada à matéria, servida por órgãos frágeis, limitada no poder e na ação. Porque não haveria outras naturezas ainda mais nobres, libertas dessa escravidão e desses entraves, dotadas de uma força maior e de uma atividade incomparável? Antes que Deus houvesse colocado o homem na terra para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, não teria já chamado outras criaturas, a fim de compor-lhe a corte celeste e adorá-lo na mansão de sua glória? Deus, enfim, recebe das mãos do homem os tributos de honra e homenagem deste universo. É, portanto, de admirar que receba das mãos dos anjos o incenso e as orações do homem? Se, pois, os anjos não existissem, a grande obra da criação não teria o acabamento e a perfeição que lhes são peculiares. Este mundo, que atesta a sua onipotência, não seria mais a obra-prima da sabedoria. Nesse caso, a nossa razão, embora fraca, poderia facilmente conceber um Deus mais completo e consumado. Ele está dizendo aí que Deus criou, né, as criaturas espiritual, a corpórea, a angélica e a mundana. E que ele diz que ele colocou o homem na terra para adorá-lo como é? Que ele fala aqui, para adorá-lo, amá-lo e servi-lo, mas ele questiona se antes do homem ele já não tinha criado uma criatura angélica especial que estava nos céus, né? E aí ele questiona, e não pode essa criatura que ele receba das mãos desse anjo o incenso e as orações dos homens? Ele está dizendo que os anjos foram criados antes dos homens. Ele já está colocando aí essa da igreja. Porque isso aqui é uma cartilha da Igreja Católica. Isso. E então ele está dizendo que os anjos foram criados antes dos homens. Que quando os homens já chegaram aqui na Terra, que vieram para conhecer, que Deus colocou os homens na Terra para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, ele já teria criado outras criaturas a fim de compor a corte celeste. A gente não faz parte da corte celeste, só os anjos. E que os anjos levam as orações e o incenso dos homens até Deus. Segundo essa crença. Vamos estar sempre lembrando que isso aqui não são falas de Kardec. Kardec está replicando de uma forma indireta. Porque em algumas edições, abre aspas e fecha aspas. Nessa última edição do Evandro Noleto, ele abre aspas no iniciozinho e só vai fechar lá no finalzinho, tá? Então é direta mesmo, citação direta. Então, o que a gente para aqui? Então, o Kardec pegou o texto e replicou o texto aqui. Então, essa fala não é de Kardec, tá bom? É como ele diz aqui. Esse aqui é o resumo da pastoral do Monsenhor Gusset. Então, todos esses parágrafos são dessa pastoral. E dentro dessa pastoral, que como ele diz que foi do Concílio de Latran, eles se reúnem no concílio e vão dizer, gente, como é que vai ser? Olha, os anjos é antes ou é depois, não sei o quê. Foram decidir tudo, né? Então eles decidem. Então eles vão compilando e aí sai a cartilha para todo mundo. E essa na cartilha ele já está questionando e ele vai dizendo, olha, entendeu? Lembra que nós não estamos lendo Kardec, estamos lendo uma cartilha, tá bom? É sempre bom lembrar, porque senão a gente vai se hipnotizando com a leitura e tá achando que é Kardec que fala, né? Os concílios, eles tratavam de uma vasta gama de assuntos,
ainda tratam, incluindo heresias, reforma da igreja, relações entre a igreja e o Estado, cruzadas e questões de moral e disciplina. Então, tudo que vai se decidir na igreja tem que ter um concílio, reúne todo mundo, o que nós vamos decidir que vai ser. Aí, por isso que tem essas definições. Fala até de definição de doutrinas também. Tudo isso eles estão... Tudo se discute lá, né? Tudo se cria. Em cada página dos livros sagrados do Antigo e do Novo Testamentos, se faz menção dessas inteligências sublimes, seja em invocações piedosas, seja em referências históricas. A sua intervenção aparece claramente na vida dos patriarcas e dos profetas. Deus se serve de tal ministério, ora para transmitir a sua vontade, ora para anunciar futuros acontecimentos, fazendo dos anjos, quase sempre, órgãos de sua justiça e misericórdia. A presença deles ressalta das circunstâncias que acompanharam o nascimento, a vida e a paixão do Salvador. A sua lembrança é inseparável da dos grandes homens, como dos fatos mais importantes da antiguidade religiosa. A crença nos anjos existe até no seio do politeísmo e nas fábulas da mitologia, porque essa crença é tão antiga e universal quanto o mundo. O culto que os pagãos prestavam aos gênios bons e maus não passava de falsa aplicação da verdade, de um resquício degenerado do dogma primitivo. Então ele está falando aqui que Deus criou os anjos para fazer parte da sua corte celeste. E ele está dizendo aqui que no Antigo e no Novo Testamento, os anjos eram quase sempre, eles eram os órgãos da sua justiça e misericórdia. Tanto que nos evangelhos, quem é que faz a anunciação? É um anjo. Quem é que vai dizer quando a família do Lote para abandonar Sodoma e Gomorra sem olhar para trás? É um anjo. Então, tanto a justiça como a misericórdia são os anjos. Então, como eles são partes dos órgãos da justiça e da misericórdia de Deus, não pode ter nada de natureza humana. Porque aqui em cima ele já fala que a natureza humana é uma natureza também criada à parte. Porque vale ressaltar, se nós pegarmos o significado da palavra anjo, porque anjo é uma tradução, né? Mas se a gente pegar como era citado lá no Novo Testamento, era o enviado, o emissário. Então foi na Idade Média que surgiu essa interpretação de anjo e essa construção de asas, né? Asas simbolizando algo que vai voar, né? Mas não era o mesmo conceito, né? Então esse conceito aqui de anjo, o ser humano de asas, né? Dentro dessa cultura que a gente está lendo aqui, isso aqui foi Idade Média, tá? 500 a 1500. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm uma distinção fundamental entre os anjos e os homens, ensinando-nos que os primeiros são espíritos puros, ao passo que os segundos se compõem de um corpo e de uma alma, isto é, que a natureza angélica subsiste por si mesma, não só sem mistura, como dissociada da matéria, por mais vaporosa e sutil que se suponha, ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, associa-se a um corpo de modo a formar com ele uma só e mesma pessoa, sendo tal e essencialmente o seu destino. Ou seja, nós nunca seremos anjos. Anjo é anjo, ser humano que é corpo e alma é corpo e alma. Então, eles têm eles já são os espíritos puros. Já foram criados. Já foram criados puros para ser parte da justiça e da misericórdia de Deus. Pai, que justiça é essa, pai? Por que você não me fez anjo, né? Quem criou essa ideia do Lúcifer? Idade Média, que era justamente para quê? Para ter medo e para não questionar. Para você não questionar.
Enquanto perdure essa ligação tão íntima da alma com o corpo, as duas substâncias têm vida comum e se exercem recíproca influência. Daí não poder a alma libertar-se completamente das imperfeições de tal condição. As ideias lhe chegam pelos sentidos, pela comparação dos objetos externos e sempre debaixo de imagens mais ou menos aparentes. Eis porque a alma não pode contemplar-se a si mesma, nem conceber Deus e os anjos, sem atribuir-lhe forma visível e palpável. O mesmo sucede com os anjos, que para se manifestarem aos santos e aos profetas, deverão revestir formas visíveis e palpáveis. Essas formas, porém, não passavam de corpos aéreos, que faziam mover-se e identificar-se com eles, ou de atributos simbólicos condizentes com a missão de que estavam encarregados. Então, o que ele vem trazendo nas mãos, né, era aquilo que ele iria realizar. Então, a gente vê aqui 3 pontos, né? Deus, anjos e almas. E a gente vai ver, gente, que no fundo existem verdades, mas elas estão misturadas em erros, e muitas vezes erros graves, né? Mas sempre se aproveita alguma coisinha. Só falta entender como é que eles se tornaram anjos, né? Que nós que somos espíritas, nós conhecemos a escala, né? A escala espírita, né? As 3 ordens que existem, e dentro de cada ordem suas classes. Seu ser e movimentos não são localizados nem circunscritos a um ponto fixo e limitado do espaço. Não sendo ligados a corpo algum, não podem ser tolhidos nem limitados por outros corpos, como sucede com o homem, e não ocupam qualquer espaço no vácuo. Mas assim como a nossa alma está toda inteira no nosso corpo e em cada uma de suas partes, assim também os anjos estão, e quase que simultaneamente, em todos os pontos e partes do mundo. Mais rápidos que o pensamento, podem agir em toda parte num piscar de olhos, operando por si mesmos e sem outros obstáculos aos seus desígnios, senão os da vontade de Deus e os da liberdade humana. Enquanto somos condenados a ver as coisas externas gradativamente e numa certa medida, enquanto as verdades sobrenaturais nos aparecem como enigmas num espelho, conforme a expressão do apóstolo Paulo, os anjos veem sem esforço o que lhes importa saber, e estão sempre em relação imediata com o objeto de seus pensamentos. Seus conhecimentos não resultam da indução nem do raciocínio, mas dessa intuição clara e profunda que abrange de uma só vez o gênero e as espécies deles derivados, os princípios e as consequências daí decorrentes. A distância das épocas, a diferença de lugares e a multiplicidade de objetos não são capazes de produzir nenhuma confusão em seus espíritos. É tão interessante essa descrição, que como a tia falou, né? Que está um pouco embaralhada, mas dá para dizer, ele está descrevendo aqui um espírito superior, né? Que a distância não tem impedimento, eles podem estar em qualquer ponto, né? A única diferença é que tudo que eles têm foi dado, né? Não foi conquistado, não foi um progresso, não foi nada do simples à perfeição. Eles já são perfeitos. É só essa diferença, mas que vai benzinho no que a gente vê, né? Aqui no final ele diz: a multiplicidade dos objetos não são capazes de produzir nenhuma confusão em seus espíritos. Ou seja, ele está dizendo aqui, a matéria não tem nenhuma influência sobre eles. Mas isso já é um espírito puro, né? É porque é complexo. Imagino que nessa época a crença, e durante muito tempo,
é que só a terra era o centro de tudo. Então, se o povo que está aqui não é anjo, e se já tem anjo do outro lado, que não tem como negar, aqueles que vieram avisar Maria da vinda do Messias, aqueles que avisaram aos soldados e a quem que Jesus havia ressuscitado, o anjo que também foi lá com José, então foram tantos os mensageiros, mas assim, então tá. Então eles já são mensageiros, eles são espíritos superiores, são, né, e nós não somos. Nós temos que explicar, como religiosos, quem são eles, porque eles são diferentes, né? Então eles não conseguiam conceber o processo de evolução de um ser humano e a pluralidade dos planetas, a pluralidade dos mundos habitados. Então eles tinham que inventar alguma forma para tentar explicar. É igual uma mãe tentando explicar alguma coisa para uma criança. Ela vai e conta uma historinha, mas será que ela sabe a verdade? Então ela tenta só ilustrar para que aquela criança consiga entender. Mas no caso deles, nem eles sabiam. Então eles tinham que criar alguma... A explicação que eles acharam mais coerente foi que os seres já foram criados assim, não foi uma conquista, né? Eles não conquistaram isso, né? Então Deus já o criou como os anjos, né? Exatamente. Sendo infinita, a essência divina é incompreensível. Tem mistérios e profundezas que os anjos não podem penetrar. Os desígnios particulares da providência lhes são ocultos, porém ela lhes desvenda quando, em certas circunstâncias, eles são encarregados de os anunciarem aos homens. As comunicações de Deus com os anjos e destes entre si não se fazem como entre nós, por meio de sons articulados e de outros sinais ostensivos. As inteligências puras não necessitam de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir, nem mesmo possuem órgão vocal para manifestar seus pensamentos. Esse instrumento usual de nossas relações não lhes é necessário, pois comunicam seus sentimentos de modo peculiar, que só eles entendem, isto é, todo espiritual. Basta-lhes querer para se compreenderem. Tá certo, né? Porque os espíritos se comunicam pelo órgão vocal, articulando, é realmente através do pensamento, né? E os espíritos superiores assim o fazem, né? Mas se os inferiores fazem assim, eles fazem assim, só que eles não conseguem entender, eles acham que eles estão articulando, né? Porque na verdade a comunicação dos espíritos é pelo pensamento, né? Só Deus conhece o número dos anjos. Este número não é certamente infinito, nem poderia sê-lo. Porém, segundo os autores sagrados e os santos doutores, é bastante considerável, verdadeiramente prodigioso. Se é natural proporcionar o número dos habitantes de uma cidade à sua grandeza e extensão, e sendo a Terra apenas um átomo comparada ao firmamento e às imensas regiões do espaço, forçoso é admitir que o número dos habitantes do ar e do céu é muito superior aos dos homens. Aquela ideia de que quem está lá no céu, está no céu, e nós que estamos aqui. Mas, na verdade, certamente é infinito. Porque Deus nunca para de criar. Mas eu adoro esse babado que eles... Imagina esse concílio. Gente, quantos anjos tem no universo? A gente não tem um número, mas dizem que não é infinito, não é. Não é. Os pais da igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos se dividem em 3 grandes hierarquias, ou principados, subdividindo-se cada hierarquia, por sua vez, em 3 companhias ou coros. Os da primeira e mais alta hierarquia são designados de acordo com as funções que exercem no céu. Uns são chamados serafins, por serem como que abrasados perante Deus pelos ardores da caridade. Outros são conhecidos como querubins, por refletirem a luminosidade da divina sabedoria. E finalmente os tronos, porque proclamam a grandeza do Criador, cujo brilho fazem resplandecer. Os anjos da segunda hierarquia
recebem nomes condizentes com as atividades que lhes são atribuídas no governo geral do universo, e são as dominações que determinam aos anjos de classes inferiores suas missões e deveres, as virtudes que promovem os prodígios reclamados pelos grandes interesses da Igreja e do gênero humano, e as potências que protegem por sua força e vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Os da terceira hierarquia têm por missão a direção das sociedades e das pessoas, e são os principados, encarregados de reinos, províncias e dioceses, os arcanjos, que transmitem as mensagens de alta importância, e os anjos da guarda, que acompanham as criaturas a fim de velarem pela sua segurança e santificação. Fecha aspas. Agora é interessante que tem uma fumacinha, né? Tem um fogo, a ideia de organização, as hierarquias, elas existem, existe realmente essa hierarquia, existem espíritos específicos para... Olha, nós temos amigos espirituais responsáveis pela flora, né? Nós temos amigos responsáveis pelos animais, nós temos amigos responsáveis dentro dos hospitais, espíritos responsáveis pela reencarnação, pelos quarteirões, né, que são os visitantes, eu acho, se não me falha a memória, né? Acho que era isso, os visitantes, não lembro o nome. Então a gente observa que existe essa hierarquia e existe trabalhos específicos, conforme está aqui, né? Não, obviamente, não dessa forma, mas existe isso. E a própria classificação, porque a gente vai encontrar isso no livro dos espíritos, quando vai colocar cada espírito. Eu vejo assim que a lógica existe, como você está dizendo, né? Mas aí a gente vai na interpretação de cada... Aí como é a religiosa, que é a cartilha desse Monsenhor, ele vai pegando... Então a interpretação que ele tira de todos esses, vamos dizer, dessa intuição que eles vão tendo é dessa maneira, né? Que eles vão entendendo. É, né? Isso mesmo, porque quando eles se reúnem para fazer isso aqui, gente, não pensa que os espíritos superiores estão de costas para eles. Não. Eles estão lá tentando, de certa forma, inspirar. Agora é aquilo, você inspirar a quem não tem uma ideia fica muito mais difícil, né? Então, eu acho que ainda conseguiram, foi bastante os amigos espirituais, né? Como que a gente numa vida, imagina assim, eles inteligentes, a gente não é capaz disso. Então devem ser seres criados já dessa forma, inteligentes, sabendo, não tem como. Olha, nós vamos já morrer e nós não sabemos tudo. Então, se não tem reencarnação, era difícil fazer essa conta que a gente faz hoje, né? Com certeza. E olha, Aparecida, 3 ordens, 3 hierarquias. E o anjo da guarda para essa modiçada que somos nós, não precisa ser muito inteligente, terceira hierarquia mesmo, anjo da guarda. E faz sentido, porque o anjo da guarda, ele é superior a quem ele vai proteger, ao seu protegido, né? Foi bom, gente. Obrigada, Augusto, obrigada, Mita, Carlinha, demais irmãos. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Lembrando que tudo isso que nós estamos lendo sobre o conceito dos anjos segundo a igreja, tá? Preste bem atenção, tá bom? Vamos estar sempre lembrando que isso aqui não são falas de Kardec. Kardec está replicando de uma forma indireta. Lembra que nós não estamos lendo Kardec, estamos lendo uma cartilha, tá bom? É sempre bom lembrar, porque senão a gente vai se hipnotizando com a leitura e tá achando que é Kardec que fala, né? Que vale ressaltar, se nós pegarmos o significado da palavra anjo, porque anjo é uma tradução, né? Mas se a gente pegar como era citado lá no Novo Testamento, era o enviado, o emissário.
Então foi na Idade Média que surgiu essa interpretação de anjo e essa construção de asas, né? Asas simbolizando algo que vai voar, né? Mas não era o mesmo conceito, né? Então esse conceito aqui de anjo, o ser humano de asas, né? Dentro dessa cultura que a gente está lendo aqui, isso aqui foi Idade Média, tá? 500 a 1500. Pai, que justiça é essa, pai? Por que você não me fez anjo, né? Quem criou essa ideia do Lúcifer? Idade Média, que era justamente para quê? Para ter medo e para não questionar. Para você não questionar. Então a gente vê aqui 3 pontos, né? Deus, anjos e almas. E a gente vai ver, gente, que no fundo existem verdades, mas elas estão misturadas em erros, e muitas vezes erros graves, né? Mas sempre se aproveita alguma coisinha. Só falta entender como é que eles se tornaram anjos, né? Que nós que somos espíritas, nós conhecemos a escala, né? A escala espírita, né? As 3 ordens que existem, e dentro de cada ordem suas classes. É porque é complexo. Eu imagino que nessa época a crença, e durante muito tempo, é que só a Terra era o centro de tudo. Então, se o povo que está aqui não é anjo, e se já tem anjo do outro lado, que não tem como negar, aqueles que vieram avisar Maria da vida do Messias, aqueles que avisaram aos soldados e a quem que Jesus havia ressuscitado, o anjo que também foi lá com José. Então foram tantos os mensageiros, mas sim, então tá. Então eles já são mensageiros, eles são espíritos superiores, são, né, e nós não somos. Nós temos que explicar, como religiosos, quem são eles, por que eles são diferentes, né? Então eles não conseguiam conceber o processo de evolução de um ser humano e a pluralidade dos planetas, a pluralidade dos mundos habitados. Então eles tinham que inventar alguma forma para tentar explicar. Porque os espíritos se comunicam pelo órgão vocal, articulando, é realmente através do pensamento, né? E os espíritos superiores assim o fazem, né? Mas os inferiores fazem assim, eles fazem assim, só que eles não conseguem entender, eles acham que eles estão articulando, né? Porque na verdade a comunicação dos espíritos é pelo pensamento. Agora é interessante que tem uma fumacinha, né? Tem um fogo, a ideia de organização, as hierarquias, elas existem, existe realmente essa hierarquia, existem espíritos específicos para... Olha, nós temos amigos espirituais responsáveis pela flora, né? Nós temos amigos responsáveis pelos animais, nós temos amigos responsáveis dentro dos hospitais, espíritos responsáveis pela reencarnação, pelos quarteirões. Então a gente observa que existe essa hierarquia e existe trabalhos específicos, conforme está aqui, né? Não, obviamente, não dessa forma, mas existe isso. E a própria classificação, porque a gente vai encontrar isso do Livro dos Espíritos, quando vai colocar cada espírito. Quando eles se reúnem para fazer isso aqui, gente, não pensa que os espíritos superiores estão de costas para eles. Não. Eles estão lá tentando, de certa forma, inspirar. Agora é aquilo, você inspirar a quem não tem uma ideia fica muito mais difícil, né? Então, eu acho que ainda conseguiram, foi bastante os amigos espirituais, né? E faz sentido, porque o anjo da guarda, ele é superior a quem ele vai proteger, ao seu protegido, né? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai por mais uma oportunidade, ao nosso amado Mestre Jesus e aos amigos espirituais aqui presentes por mais uma oportunidade de estudo e de reflexão. E se Deus nos permitir, retornaremos no nosso próximo encontro para estudar as refutações. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus.
Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS-Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.